Olá, sejam bem-vindos ao canal Rafinha Indica e hoje a gente vai trazer os acabados, né? São dos produtos que eu usei nos últimos meses, o que vale a pena, o que não vale, o que eu recompraria, e o que é só hype e não vale a pena o nosso investimento. Então, são muitos produtos, então eu vou começar dividindo em categorias. A primeira categoria vai ser de protetor solar. O primeiro protetor solar que eu trouxe é esse bastão da Salve, anti-oleosidade. Ele realmente diminui a oleosidade, diminui o brilho, mas ele não deixou com um efeito muito seco, né? Então eu gosto do efeito bem mate e ele ajudou um pouco, mas pelo fato de ser em bastão, por conta da cosmética dele, né, com cera e tudo, para mim eu não me adaptei, né? Eu prefiro os protetores mais fluidos e que deixam um efeito mais mate na pele, né? Eu prefiro aquele efeito bem mate mesmo, né? Que tira todo o brilho, todo aquele aspecto de água, de molhado, né? O aspecto oleoso também. Então eu prefiro aqueles bem secos. Então esse aqui é muito bom, mas para mim que tem a pele muito oleosa, né? Eu como médico, como uma pessoa que já tem 39 anos, né? A gente precisa focar na hidratação, mas eu também não gosto daquele aspecto oleoso na pele, né? Então esse aqui eu compraria. Depois vamos pro protetor da Salve. Esse aqui eu achei a textura muito gostosa, ele é aveludado, não deixou o aspecto muito mate, mas eu gostei da textura, então eu recompraria. Agora esse é o Eucerin Hydra Fluid, ele tem um aspecto bem fluido, na hora que a gente passa também é bem aveludado, mas ele deixa a pele com um glow, assim, com um brilho que algumas pessoas podem gostar, mas como eu disse, eu prefiro o efeito mais mate. Eu comprei ele principalmente por conta do aroma dele, né? Eu experimentei aquele Tocobo, o verde, achei o aroma muito gostoso, ele é meio floral, meio refrescante, e quando eu senti o aroma desse aqui na farmácia, me lembrou muito o Tocobo, então por isso que eu comprei. Gostei bastante, mas não vou recomprar por conta de como ele se comportou na minha pele, né? Esse aqui é o Antelios UVR com cor, de alta cobertura. Ele tem um público, né? Para quem procura alta cobertura, realmente ele dá um efeito de base. A textura eu achei muito boa, não é muito seco, mas não deixa aquele efeito, não deixa a pele com aspecto oleoso. Só não vou recomprar porque eu prefiro protetor solar com uma cobertura menor, né? Assim, que fique mais natural na pele, né? Eu prefiro quando a gente passa e assim, ele só tira as imperfeições, né? E tira o vermelho de alguma mancha de espinha, né? Eu tenho acne assim recorrente, né? Eu trato bastante, uso vários produtos anti-oleosidade, anti-acne para tentar diminuir isso, mas volta e meia aparece alguma espinha e me dá um aspecto avermelhado em volta da espinha. Então, às vezes eu uso o protetor com cor para dar uma disfarçada nessas áreas. Depois nós temos o da Shiseido. Esse da Shiseido, ele é o Ultimate Sun Protector. Ele não vem para o Brasil, é uma amostra que eu ganhei nos Estados Unidos. Achei a textura dele muito boa, mais sequinha, né? Não dá aquele aspecto muito brilhoso que a gente tem aqui, né? A Shiseido, o protetor dela que vem aqui para o Brasil, eu acho que dá um aspecto muito brilhoso, né? Então eu não gosto, eu acho que
parece que está deixando a pele mais oleosa, né? A sensação. Então eu não gosto muito. Mas esse aqui, que é o Ultimate, achei que não dá esse efeito, é mais sequinho e recompraria, mas aí como não vende aqui, vai ser só na próxima oportunidade que eu viajar, né? Depois tem o da Cream, que foi muito comentado pelos influenciadores e tudo, por ser um protetor bem sequinho, matificante, mas assim, o sensorial eu achei muito gostoso na pele, mas não achei tão matificante assim, né? Daqueles que prometem muito a pele matificada, mas que pelo menos na minha pele, na hora que eu passei, não foi o que eu observei. Então assim, não recompraria por conta disso. A textura achei bem gostosa, mas não achei muito matificante. Agora, os representantes da Bioré, né? Então, o Perfect Milk e o Aqua Rich. O Perfect Milk é o meu favorito, né? O que deixa mais sequinho, mais matificado. Não deixa minha pele ressecada, né? Dá uma hidratação também, apesar de ser bem matificante. Gostava mais da formulação antiga deles, né? Que deixava realmente muito matificado até para tirar. Precisava de um cleansing oil para passar o sabonete às vezes 2 vezes para conseguir tirar todo o protetor solar, né? Mas eles reformularam, agora está um pouco mais leve, mas ainda assim para mim é o que mais deixa a pele matificada, então é o meu favorito, esse aqui. Eu testo vários protetores solar e tenho mais quase 10 ali que eu estou testando, mas esse aqui é o mais matificante, realmente é o meu preferido, né? Eu testo outros, mas sempre volto para esse. O Aqua Rich, ele tem uma textura à base de água, então ele não é aquele fluido, né? Ele é fluido também, mas não é igual o Perfect Milk, né? E aí ele já deixa um aspecto mais de glow na pele. Aí eu não uso no rosto, eu uso no corpo, né? Que aí quando eu vou praticar algum esporte, né? Sair ao sol, que eu preciso me proteger, eu uso esse aqui, né? Então assim, nas pernas, no braço, ele não fica acumulado nos pelos, né? Que alguns protetores acontecem isso. Então eu gosto de usar muito ele para esses momentos, né? Agora vamos para a parte de skincare. Vamos começar com a Principia, né? Então esse aqui é o ácido hialurônico da Principia. Achei o sensorial bom, mas ele não faz muita coisa além de uma hidratação leve, né? Os produtos da Principia eu senti que eles combinam muito bem entre si, mas quando a gente vai usar ativos de outras marcas, ele às vezes ele dá uma esfarelada, né? Então quando a gente faz muitas camadas de produtos, chega um momento que ele esfarela, né? Então não gostei muito disso. Então não compraria o ácido hialurônico novamente, porque por conta disso, de esfarelar, e porque eu estou testando outros hidratantes, outras formas de hidratação, né? Depois vem o complexo de peptídeos Matrixil. Esse aqui eu achei muito interessante, diminui as rugas, né, as linhas finas, né? Ele é um peptídeo, então ele promove a produção de colágeno pela pele, né? Não é o colágeno propriamente dito. Achei muito bom, principalmente em volta dos olhos. Ele deu uma hidratação e esse efeito mais rejuvenescedor. Não vou recomprar porque eu estou usando o retinal da Celimax, que já vem com peptídeos Matrixil, né? Então, para não ter essa duplicidade de ativos, eu não vou recomprar. Já esse aqui, que é o multivitamínico
multivitaminas, no Mix 03 da Princípia. Achei muito bom. Ele faz uma hidratação leve, né? Gosto de usar muito antes de ácidos mais fortes. Ele tem escalano, bisabolol, manteiga de abacate e multivitaminas. Então, ele mantém a barreira cutânea, né? Principalmente quando a gente vai fazer o tratamento com algum ácido, né? Então, eu gosto muito de usar ele à noite. Já recomprei, ainda estou usando, mas tenho que tomar muito cuidado por conta dele esfarelar também, né? Então, sempre que eu vou usar ele, eu passo ele logo depois de lavar o rosto. Eu começo com ele, espero secar bem, para então usar outros ativos e sempre tentando não friccionar muito a pele e deixando ele secar bem para evitar esse esfarelamento, esse efeito peeling. Depois a gente parte para skincêuticos, né? Então, primeiro o gel de banho, o gel de limpeza, né? Que ele tem ácido salicílico, promete descongestionar os poros, né? Principalmente para peles mistas e oleosas com tendência à acne. Eu acho... desculpa, ele não tem ácido salicílico, ele tem ácido glicólico. Não, mas tem ácido salicílico também. Tem ácido salicílico também. Eu acho ele muito bom, gostei bastante, usei já alguns frascos, mas o preço é muito elevado, né? E quando eu saio do banho, eu acabo sentindo, eu lavo durante o banho, né? Então eu acho que ele dá um pouco daquele efeito repuxado. Não é tanto quanto outros géis de limpeza com ácido salicílico, mas eu sinto ele repuxando um pouco. Então, assim, eu não vou recomprar agora por conta disso. E porque eu estou testando o da Salve com ácido glicólico, né? Que eu estou gostando bastante. Depois tem o Blemish Solution, que é um tônico adstringente. Acho muito bom, já recomprei, né? Já tô na metade de outro frasco. Ele é muito bom também para renovação celular. Ele faz um peeling químico, né? Uma renovação das células superficiais, diminui os poros, né? Principalmente quando o poro está muito dilatado, com muito conteúdo, ele dá uma melhorada. E para a espinha também, às vezes, quando eu tô com uma espinha ativa, eu passo ele no algodão, né, e acabo deixando alguns minutos sobre a pele naquela área, ele melhora um pouco esse efeito, né? Então esse aqui vou recomprar, já recomprei, né, tô usando, mas quando o próximo acabar, eu vou testar o Zero Pore da Medicube, que tem uma promessa semelhante, né? Aí depois a gente tem o Blemish Serum Triplação, que é esse aqui. Eu adoro esse Blemish. Eu uso, não fico sem. Eu uso de manhã e à noite. Quando eu tô usando, assim, não esqueço, eu percebo uma melhora significativa nas espinhas. Então, apesar do preço elevado, eu acho que vale muito a pena, vale o investimento. Tem alguns dupes, né? Tem um muito parecido, com a formulação muito parecida da Oceane, né? Que inclusive tem um nome parecido, que é o Blemish da Oceane. Já testei, acho muito bom também. Mas acaba que eu acho que o efeito desse da SkinCeuticals é um pouco melhor. Mas a diferença de preço é significativa, né? Então aí cada um tem que avaliar se vale a pena ou não, né, esse investimento. Agora vamos passar para os hidratantes. O primeiro é esse da Salve, com ácido glicólico. Recompraria, acho que ele vale muito a pena. Já inclusive estava em promoção no site da Salve, já comprei 3.
já fiz um estoque dele. Ele tem ácido glicólico, né? Então, além de hidratar, né, com a manteiga de karité, ele faz uma esfoliação leve, é bom para as áreas de ceratose pilar, né? E como ele faz uma renovação da pele, também ajuda na homogeneização da cor da pele, né? Então, eu pego o sol com a camisa, acaba marcando, né, a minha área do pescoço, no braço, nas pernas. Então, eu uso esses hidratantes clareadores para aumentar a renovação celular, né, e tentar deixar a pele com um tom mais uniforme, né? Então eu acho que ele ajuda muito nisso. Outro que ajuda eu também uso simultaneamente, que é esse Eucerin Anti-Pigment para o corpo, né? Que tem o Thiamidol, que é uma fórmula patenteada do grupo Eucerin. Eu uso de manhã o anti-pigment, tanto nas pernas, nos braços e no pescoço. E à noite eu uso o da Salve, né? Então eu estou fazendo essa associação e não é aquele efeito milagroso que você passa e uma semana você já percebe resultado. É mais lento, né? A gente precisa de constância para poder observar essa diferença, mas usando com constância ele realmente clareia, assim. Depois o Neutrogena Hydro Boost. Gostei do sensorial, mas não gostei tanto. Ele é mais aquoso, né, um water gel, mas ele não me passa a sensação de que está hidratando tanto. Ele é sequinho, assim, você passa rapidinho, ele seca, não fica grudando, mas ele não me passou aquela confiança de que realmente está hidratando. Então, quando o clima não está muito seco, aqui em Brasília é muito seco, né? Mas quando está naqueles meses que não está naquela secura tão forte, aí ele segura, mas quando a pele está muito seca, eu sinto que ele não consegue segurar. E aí, para esses períodos, eu gosto muito desse aqui, que é o da La Roche, o Lipicard. Esse, ele dá, assim, ele é bem mais consistente, né? Você passa, você sente que ele é mais cremoso mesmo, fica até meio com aquele aspecto grudento, né? De hidratante. Mas eu gosto dessa sensação, principalmente à noite, né? Quando eu vou dormir, né? Durante o dia nem tanto, né? Porque a gente sai, acaba que fica com encosta nas coisas e tal, aí tem essa transferência, mas eu recompraria, né? Porque eu acho que ele mantém bem a hidratação, recupera a barreira cutânea, na mão, quando tá aquele tempo muito ressecado, a mão, o cotovelo, eu passo isso aqui e no outro dia tá renovado. Então eu gosto muito dele e recompraria. Depois vem o chá verde mousse corporal da Provanza. Ele é bom também para quando não tá aquela seca muito forte. Ele tem um cheiro bem gostoso, mas eu não sinto que ele traz essa hidratação tão importante. Então, não vou recomprar porque eu prefiro testar outros, né, para ver se os outros têm também esse efeito mais hidratante, né? Esse aqui, ele realmente, o sensorial é gostoso, você passa, ele seca rapidinho, principalmente na mão, mas não sinto que dá aquela hidratação prolongada, né? Rapidinho você tem que reaplicar. Aí depois vem o Natura Spa. Esse aqui é o de ameixa, óleo de quinoa. Eu achei ele bem gostoso. O cheiro é bem gostoso, bem aromático. O sensorial dele também é aveludado, muito gostoso. Não vai fazer aquela hidratação super igual do Lipicard, mas eu acho que hidratou bem, né? Eu gosto de usar ele depois do banho, quando eu tô, logo que eu saio, eu passo ele, aí dá uma leve hidratada e depois eu venho com aqueles outros que tem os ativos, né?
de ácido glicólico e do Thiamidol. Então, muito bom esse aqui. E aí depois vem o Daole, que é esse aqui. Ele é um hidratante com proteção solar, né? Um protetor solar FPS 60, né? Eu tô gostando muito dele para usar principalmente no pescoço e nos braços, no dia a dia, né? Ele tem niacinamida, que promove a homogeneização da coloração, hidratante, tem várias propriedades, antioxidante e tudo. Então, e além de tudo, ele hidrata e tem a proteção solar FPS 60. Então esse aqui eu também já recomprei, já estou usando outro frasco, também achei muito bom. Aí temos também o Principia com ácido lático. Gostei bastante também, mas eu achei que o ácido lático é um pouco mais lento para clarear, né? E eu achei a textura dele um pouco pesada. Ela é parecida com o do Lipicar, mas o sensorial do Lipicar eu achei melhor. Apesar do Lipicar não ser só hidratante, não ter esse efeito clareador, né? Então esse aqui eu acho que eu não compraria porque eu tô usando já o da Salve e o da Eucerin. Esse aqui é o protetor solar FPS 99 da Principia. Esse aqui eu usei muito no corpo, né? Ele aqui fala que é fluido, né? Toque seco, anti-oleosidade, mas não achei que a espalhabilidade dele é muito boa. Deu um pouquinho de acúmulo nos pelos, né? E quando a gente sua, ele volta a ficar um pouco branco, né? Então não gostei muito da textura dele, então não recompraria. Esse é o 99. Eu vejo muita gente elogiando o 60, se não me engano, 60 é 40. Eu disse que a textura é um pouco melhor, né? Então ainda vou testar, ver se realmente o que influenciou esse sensorial, seja se foi o FPS dele que é muito alto, né? Mas o 99, esse aqui eu não gostei, não recompraria. E também para manter a barreira cutânea no tempo seco, né? Eu comecei a usar óleos de banho, né? Então usei esse da Dove e esse da Eucerin. O da Dove, o cheiro é mais gostoso, mas não achei que hidrata tanto. Não, assim, não gostei muito. Apesar do preço ser muito bom, não gostei. Eu preferi o da Nivea, né? E esse da Eucerin também. Eu gostei bastante do sensorial, gostei do aroma, mas não recompraria por conta do preço. Né? Hoje eu estou usando o da Bioderma, peguei uma promoção de 1 litro, né? Então hoje eu estou usando ele. Depois disso nós temos os desodorantes, né? Esse aqui é o da Principia com alumínio, ácido lático e niacinamida. Não achei que ele clareia tanto, né? Eu esperava mais. Eu já usei esse aqui inteiro e o outro já está na metade. Mas não percebi, eu esperava um efeito um pouquinho melhor, né? Então assim, não recompraria. E eu acho que a forma de aplicar ele também é um pouco difícil, né? Se você for passar direto, ele acaba que lambuza tudo aqui, e para passar na mão, eu acho que não é muito prático também passar na mão para depois passar na axila. Então não recompraria. E depois esse Old Spice, achei o cheiro dele bem gostoso, assim. Às vezes parece que vai ser forte, mas logo depois que você passa não sente mais o cheiro. Mas o que eu achei o problema dele é que ele é branco, né? Então acaba manchando, não é manchando a camiseta, mas na hora de colocar a camiseta, às vezes fica a marca onde pegou ali, né?
Eu até vi uma dica esses dias de como tirar isso usando calça jeans, né? É, mas eu acho que eu tô agora usando aqueles mais em gel, né? Tô usando da Gillette em gel, que evita isso, né? E aí depois nós vamos para os protetores, para os hidratantes labiais, né? Esse aqui é o da Aquaphor, ele tem também proteção solar. Aqui do Brasil vende desse, mas sem o protetor solar. Esse aqui eu trouxe dos Estados Unidos. E aí eu acho interessante porque ele hidrata bem, mantém a hidratação do lábio, recupera e tem a proteção solar, né? Então eu tenho procurado usar protetores dessa forma, assim como esse da Anasol de açaí, açaí com morango, né? E FPS 60. Não achei o sensorial tão bom. A tampa, eu não gosto muito dessa tampa pequenininha. Eu prefiro quando a tampa é maior assim, dá mais firmeza na hora de tirar, né? Porque esse aqui toda hora você vai abrir, a tampa cai. Então assim, eu gostei do produto, mas não recompraria porque eu não achei o sensorial tão gostoso e nem o frasquinho. Outro que eu comprei é esse aqui. Ele tem ácido hialurônico, né, e CBA. Ele hidrata bem, mas o que eu não gostei dele é que ele separa o conteúdo e às vezes você vai passar, vem aquele óleozinho primeiro aí lambreca tudo. Então não gostei do sensorial. Eu vi uma dica de para colocar na geladeira que ele volta à consistência normal, mas aí eu acho que fica muito pouco prático. Até testei, realmente deu certo, mas logo depois que você tira, ele volta a separar de novo e aí você fica acaba que não fica prático, né? Porque você tem que toda hora abrir a geladeira para pegar um negócio e tal. Não gostei. Então esse aqui, na verdade, eu quase não acabou, né? Assim, eu me forcei a usar, mas chegou num ponto que é muito chato essa história de você aperta para passar e aí sai aquela parte mais líquida e mela tudo. Não gostei. Agora vamos para o pó solto. Esse aqui é o da Olly. O pó em si eu achei muito bom, ele é bem fininho. Você passa, ele dá aquele aspecto bem natural, não fica amarelado. Tem alguns que ficam meio amarelados, não gosto. Eu gosto quando ele é bem transparente mesmo. Esse aqui é assim, só que nesse frasquinho, que é o frasquinho antigo da Olly, o preto, ele sai muito pó. Então, na hora que você abre, aí o pó pula na sua cara. Né? Parece que eles melhoraram na versão nova, né, do frasquinho, que é o frasquinho branco. Parece que tá melhor, mas eu não recompraria por conta disso. Esse frasquinho aqui não me agradou. Acabei tirando o que sobrou e passando para outro pote para eu poder usar, né? Mas eu acho que tem outras opções do mercado que tem a mesma qualidade do produto, né? Mas com frasco melhor de ser usado. E agora, vamos para os perfumes. Eu tenho 3 perfumes acabados. Um é esse Mirra Tonka, da Jo Malone. A Jo Malone é a minha marca favorita de perfumes. O Mirra Tonka é o meu favorito dentro da Jo Malone. Gosto de fazer o combine com o Lime Basil, que aí junta um mais fresco e mais leve com um mais amendoado, né, mais intenso, principalmente para noite, né, para quando você quer uma fragrância bem marcante. A fixação dele é muito boa, dura o dia todo. Às vezes eu vou usar à noite, eu vou usar de dia, durante o dia, aí eu passo um pouco mais do lime e um pouco menos desse, mas fica assim o dia todo. Quando eu chego em casa à noite, ainda as pessoas ainda comentam que
que eu ainda tô com perfume. Então, eu gosto muito da fixação deles, o aroma, tudo. Então, com certeza recompraria e vou recomprar. Aí tem o Fig Lotus, também achei muito gostoso, também vou recomprar. Ele é mais fresco, né, mais verde, também fica muito bom misturado com o mirra, né, que também dá esse efeito parecido com o lime e o mirra, né. Eu gosto de fazer essas combinações de um perfume mais leve, mais floral ou mais refrescante com um mais intenso, né? Eu acho que faz um efeito muito bom. E o último é o English Oak, que é mais amadeirado, né? Não é tão intenso quanto o mirra, mas a fixação dele é muito boa, também dura o dia todo, né? E também recompraria, né? Da Jo Malone. Acho que, assim, eu não me lembro de ter usado nenhum produto deles que não foi excelente, assim. Então é isso, a gente fica por aqui. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e me coloque aqui nos comentários quais produtos desses vocês já usaram e quais vocês querem que a gente faça uma análise detalhada. Tchau!